Você pode também orar em línguas aí. Só vai falando as palavras que vieram na sua mente, no seu coração. E você vai sendo edificado. Aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. Chore, canta, a linguagem de Deus, a linguagem do nosso espírito para o espírito, para o coração do Pai. Pelo Espírito, ora em línguas. Ora, canta, labaxara, canta, labarabas. Deixa o Espírito Santo invadir seu coração, dê a ele a liberdade. Soro, coro, choro. Adoro o Senhor. Obrigado, porque pelo teu Espírito mergulhar no teu coração. Eu posso ser mesclado com o teu Espírito, muito mais do que mesclado. Eu posso ser amalgamado, misturado com o Senhor, sentir o teu amor, a tua vida, sentir parte de ti. Sim. Muito obrigado, porque pelo teu Espírito eu sou um com você. Com o Senhor, um só coração, um só desejo, o desejo de estar contigo. Sim. Te adoro, Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Boa noite a você que está conosco hoje, participando desse momento de adoração. Boa noite a você que está conosco online. Você possa abrir o coração para encontrar mais de Deus nesta noite. Não que você não tenha encontrado, mas que você possa abrir o seu coração para sentir a presença dele que lança fora todo medo. Sentir a presença dele que tira de nós todo temor. Sentir a presença dele que nos traz a paz, que excede todo entendimento. Sentir o afago, o doce afago do Espírito Santo. Nós adoramos Deus. Com muita simplicidade nós buscamos a tua presença. Simplicidade, nós queremos sentir o teu amor em nossas vidas. Eu confio, Senhor, confio completamente, confio em ti, aquilo que o Senhor me diz, aquilo que a tua palavra fala ao meu coração. Confio totalmente, sem titubear, eu me lanço na tua vontade, sem medo. Eu me lanço no teu amor, porque só em ti, só em teus braços, Senhor, eu encontro a confiança e a segurança que eu preciso. Somente em ti, Deus.
Senhor meu, vida minha, amado da minha alma, eu te adoro. Eu te adoro. Sim, ah, grande Deus, eu te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. Obrigado pela confiança, pela certeza, pela paz, pela segurança que o Senhor coloca em meu coração. Muito obrigado pela fé que eu tenho em Ti, que tem me levado a descansar em Tuas graças. Eu te adoro, Senhor. Te adoro, te adoro. Obrigado, Deus, pela Tua presença em nossas vidas. Aleluia. Amém. Eu te adoro, Deus. Eu te adoro, Senhor. Te agradeço por ter cuidado de nossas vidas. Aleluia. Eu te adoro, Senhor. Eu te adoro, te adoro, te adoro. Tu és o amado da minha alma, o amado do meu coração, o desejado, o mais íntimo do meu coração. Eu te amo, Senhor. Eu te amo. Eu te amo. Aleluia. Aleluia. A fé, ela não é só algo que faz com que a gente ande numa vida de sobrenatural. A fé ela é mais abrangente do que isso. A primeira coisa que a fé faz em nosso coração é tirar o medo de nós. De que você tem medo? O que é que causa temor no seu coração? Aquilo que você tem medo é aquilo que você não tem confiança ainda, não tem certeza, está inseguro. A comunhão com Deus, a primeira coisa que faz é lançar fora toda a insegurança, toda a incerteza que coloca dentro do nosso coração a convicção de que nas nossas vidas Ele tem tudo sob controle. Você tem medo de quê? Pensa aí aquilo que causa medo em você. Tá bom o áudio? Eu preciso que eu fale mais alto. Se alguém disser que tá baixo aí, você me avisa. O medo é o primeiro sentimento negativo na vida do ser humano, sabia? Insegurança, incerteza, temor, pavor, terror. A gente vê a Bíblia em Gênesis 3. Vamos começar por lá. Gênesis 3, 10. Deus colocou Adão no jardim e quando Adão pecou, o primeiro sentimento que Adão teve, qual foi? Quando Adão pecou, o primeiro sentimento foi medo. Por que medo? Gênesis 3, a partir do versículo 6 fala assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer,
agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. E abriram-se os olhos de ambos. E percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou Deus ao homem e perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Essa tradução aqui, ela fala só que porque estava nu. Tem uma tradução que fala: eu tive vergonha e me escondi. Outra tradução fala que quando abriram-se os olhos, eles perceberam a sua vergonha. Eu gosto mais dessa tradução de vergonha, porque ela simboliza, significa o que de fato aconteceu. Não simplesmente o fato deles estarem sem roupa. Mas eles estavam com vergonha daquilo que eles haviam feito, de ter desobedecido a Deus. De terem cometido um ato de maldade. O mal, eles enxergaram o mal, porque até então os olhos estavam fechados para o mal. Eles viram e provaram, e ficaram envergonhados. E quando o Senhor veio até o jardim, que procurou por eles para ter comunhão, ele disse: eu fiquei com medo. Eles ficaram com medo de quê? Da condenação. Eu fiz algo errado e Deus vai me castigar. Eu fiz algo errado e esse algo errado vai ter uma consequência. Como de fato teve. O homem então se tornou conhecedor do bem e do mal, e desde esse dia até hoje ele tem abraçado mais o mal do que o bem. Eu falo do homem geral, humanidade. Então Jesus falou: o homem é mau. Se vós sois maus e sabeis dar boas dádivas aos seus filhos. E ele também disse: não há nenhum bom senão Deus. Por que me chamas de bom? Só há um bom de fato, que é Deus. Mas Adão, nessa hora aqui, ele não conseguiu enxergar a bondade de Deus e ficou com medo do castigo, da condenação. Você tem medo da condenação? Você tem medo do que você vai... do que você pode ter como consequência por conta dos seus atos falhos, do seu pecado? Adão de fato foi condenado porque Adão ele não conheceu Deus. Apesar de ter sido feito de Deus, mas ele não conhecia Deus, ele não conseguiu enxergar em Deus o suficiente para entender que Deus era um Deus que perdoa. Tanto é que ele não pediu perdão. Ele ficou confessando a culpa para os outros. Foi Eva, foi a serpente, não fui eu, fui enganado. Ele não aceitou essa condição, por isso que ele foi condenado. Mas, no passar dos anos, Deus ele traz para nós uma outra condição. Desde Jesus para cá, tudo isso mudou. E uma das coisas que nós precisamos aprender a não ter medo, nós que andamos em Jesus, é o medo de sermos condenados. Quando nós conhecemos o Senhor, quando nós conhecemos o Espírito Santo e nós entramos em comunhão com Ele, a palavra dEle e a presença dEle dentro de nós traz para nós a confiança, a certeza de que nós não seremos condenados. Tem muita gente na igreja hoje com medo do inferno. Eu não tenho medo do inferno. Eu não vou para lá. Tem muita gente na igreja hoje com medo da condenação do pecado que cometeu.
Aí eu fiz isso, então eu vou ter a condenação, eu vou ter julgado e condenado por isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não tenha medo de ser condenado. Sabe por quê? Romanos 8 primeiro. Abra esse versículo. Eu quero que você abra esse versículo, você marque na sua Bíblia se você não conhece ele. Eu sei ele decorado e coloco ele muitas vezes no meu coração e repito e confesso muitas vezes, porque constantemente o diabo coloca a condenação no nosso coração, dizendo assim: você pecou, você errou, você vai para o inferno, você vai pagar por isso, você vai pagar pelo que você fez. E eu vou dizer para você uma coisa: você não vai pagar pelo que você fez, porque Jesus já pagou na cruz. Amém. Jesus já pagou o preço para a sua condenação. Romanos 8 primeiro. Abre aí. Agora, olha, começa dizendo assim, Romanos 8 primeiro. Agora, a partir do momento que Jesus morreu naquela cruz, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vou fazer igual os pregadores tradicionais agora. Repita comigo: nenhuma. Nenhuma. De novo, mais uma vez: nenhuma. Você não quer repetir, não repita. Tudo bem, você tem a liberdade para repetir. Você não será condenado por isso, porque nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida tirou a condenação que havia sobre você. A lei do Espírito de vida aboliu a lei da condenação da morte. Então, aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que estão em Cristo Jesus, e não é aqueles que estão ou não estão na igreja, não é só para aqueles que fazem ou não fazem parte de uma denominação. A pergunta é: você está em Cristo Jesus? O Espírito Santo está em você? Se você tem a certeza, se que o Espírito Santo está dentro de você, se no seu coração você tem comunhão com Ele, você sabe que você e Ele estão ligados, que a sua vida foi entregue a Jesus. Nesse momento você não precisa mais ter medo da condenação, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei, e aqui ele fala a lei de Moisés, do que estava enferma ou contaminada pela carne, e isso fez Deus o quê? Tirar toda a condenação. Como? Enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, em semelhança, porque ele não pecou, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Toda a condenação ela foi jogada na carne de Jesus, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. E se você for ler esse versículo, capítulo 8 todinho de Romanos, você vai perceber aqui a diferença daqueles que foram absolvidos pela graça e aqueles que ainda andam em condenação. Ah, mas isso vai dar para mim o direito de continuar pecando? Você pode pecar, mas no entanto aquele que é nascido de Deus, ele não há um desejo de pecar. Você vai pecar por causa daquilo que você não conseguiu se livrar ainda do pecado. Você vai cometer pecados porque ainda reina na nossa carne o mal. Reina não, vive, desculpe. Ainda vive na nossa carne o mal. Mas em nós reina a liberdade do Espírito, na qual nós não somos condenados. Nós não vamos para o inferno, nós que aceitamos Jesus, que nascemos de novo através do batismo. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Precisamos ter a certeza no nosso coração, tirar o medo do inferno, tirar o medo da condenação. Porque uma vez que nós temos a salvação em Deus, ela é nossa e acabou. Amém. Mas aí você pode pensar assim: não, pastor, mas aí o medo de ir para o inferno eu não tenho mais. Eu não tenho medo de estar lá no inferno. Eu tenho medo do que acontece aqui na terra. Eu tenho vários medos aqui. Aí eu listei aqui alguns medos. E vou falar sobre eles. São muitos medos que podem ter no coração do indivíduo. Então eu coloquei alguns aqui que acometem as pessoas hoje, que as pessoas vivem atemorizadas por esses medos. Porque o medo é algo que nos tira o
foco da presença de Deus. Quando nós entramos na presença de Deus, o medo é lançado fora. E tem palavras para nós, para tirar esse medo de nós. Aí eu listei aqui, primeiro, medo da condenação. Você não precisa ter medo da condenação, porque nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Ah, pastor, mas eu tive muita dificuldade na vida e eu tenho medo de passar fome. Tem gente que tem medo de passar fome. E isso atemoriza ela de tal jeito de que ela começa a comprar coisa compulsivamente, ou começa a fazer, vive uma situação em que esse medo domina o coração das pessoas. Mas para esse medo de passar fome, eu tenho uma palavra para você. Mateus 4:4. Quando Jesus estava no deserto e jejuou 40 dias e 40 noites, ao terminar esse jejum, mas antes dele terminar o jejum, o diabo chegou para ele e falou: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Você está com fome. Você não tem medo de morrer de fome? Você não tem o poder de Deus? Transforme essas pedras em pães. Então Jesus Cristo respondeu: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que eu quero dizer para você aqui com esse versículo é que se você tem medo de morrer de fome, se o diabo coloca dentro do seu coração o medo de passar fome, você precisa conhecer Deus com mais profundidade. Porque conhecendo Ele com mais profundidade, a palavra dele vem ao teu coração. E quando a palavra dele vem ao teu coração, vai trazer a certeza de que você não precisa se preocupar com comida. Por quê? Porque o que vai alimentar você, o que vai trazer o sustento para você, é a palavra dele. Porque um homem não vive só de pão. Você não precisa de pão só, de alimento físico para se manter. Você precisa da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, primeiro preenchendo o seu coração, vai trazer os alimentos físicos. Quando eu aprendi isso, o medo que havia no meu coração de faltar as coisas em casa, de não ter comida, de não ter alimento, o medo que eu tinha, e havia esse medo no meu coração, ele desapareceu. Porque todas as vezes que surgiu uma necessidade, todas as vezes que houver uma carência de alguma coisa, que não houver um recurso, eu vou para a presença do Pai. Falo, Senhor, manda uma palavra. E Ele sempre manda. E eu lembro dessa palavra, eu falo assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E o Senhor fala para mim assim: eu cuido muito mais de você do que dos passarinhos. Você já viu passarinho morrer de fome? Se eu cuido assim das aves do céu, como é que eu não vou cuidar de você? Então, quando nós entramos na presença de Deus, o medo do alimento, da escassez, de morrer de fome, ele sai de nós, porque nós conhecemos o Deus que supre todas as nossas necessidades. Ah, mas eu não tenho medo de passar fome, não, mas eu tenho medo de ficar sem nada. Eu tenho medo de ficar pobre. Eu tenho medo de não ter condições. Eu tenho medo de que as coisas, você sabe como a vida é, né? A vida dá uma virada e de repente hoje você tem, amanhã você não tem nada. Muita gente passou por essa situação nesses dias de pandemia. O que a gente achou que ia ser 1 mês, 2 meses, 6 meses, acabou se tornando 2 anos. Muitos negócios foram fechados, muitas pessoas que tinham serviços autônomos ficaram sem renda, muitas pessoas perderam propriedades. Porque a vida, ela tem esses ciclos, não só por causa da pandemia, mas sempre tem tantas pessoas que eu conheço que eram ricas e ficaram pobres, pessoas que eram pobres e ficaram ricas, e a vida dá esses ciclos. E aí, quando a gente enxerga isso, gente que era tão rica, aquele homem era tão rico e hoje está aí passando fome, está aí mendigando. Se você for conversar com pessoas, moradores, se
Se você for conversar com pessoas em situação de rua, essas pessoas, elas tiveram casas, elas tiveram patrimônio, muitas delas tiveram uma condição. E hoje não tem nada, estão lá no momento, vivendo nas ruas, dormindo em qualquer lugar que for possível. Mas nós, quando entramos em Deus, nós percebemos nós descobrimos que Ele tira de nós esse medo. Porque é um medo que assola muitas pessoas. E qual é a palavra para isso? Abra sua Bíblia em Filipenses. Hoje nós vamos abrir um bocado de Bíblia, para você ir marcando aí. Prepare a sua caneta. Filipenses 4. Filipenses 4, a partir do versículo 10. Paulo aqui está expressando para os filipenses uma gratidão por uma oferta que foi mandada para ele, mas ele aqui deixa algumas chaves em relação ao cuidado de Deus conosco. Filipenses 4:10 fala assim, Paulo escrevendo para os filipenses, ele diz: alegrei-me sobremaneira do Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Paulo disse assim: eu estou alegre porque vocês renovaram o favor, o cuidado para comigo, o qual vocês já tinham essa vontade de fazer antes, mas faltava oportunidade. E agora vocês tiveram oportunidade e fizeram. E ele continua dizendo assim: eu digo isso não por causa da pobreza. Eu não estou falando isso por causa das minhas necessidades, Paulo falou. Eu estou falando isso por causa da prontidão que tem no coração de vocês. E ele fala assim dele: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, como de abundância, como de escassez. E ele fecha esse versículo dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. As pessoas pegam esse versículo e colocam lá nos adesivos, nos carros. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E eles têm uma visão errada sobre isso. Porque esse posso, no sentido de avançar. Eu vou conquistar todas as coisas daquele que Deus me fortalece. Eu não vou perder nada porque Deus me fortalece. Eu vou ser o campeão, eu vou ser o mais rico, eu vou ter a melhor coisa porque eu posso tudo naquele que me fortalece. E quando Paulo fala assim, eu posso todas as coisas, ele fala assim, em todas as situações que eu puder estar, e eu já estive, tanto em pobreza quanto em riqueza, em todas elas eu sei que é o Senhor que supre as minhas necessidades. Qualquer situação que eu vier a estar, eu sei que é o Senhor que vai suprir aquilo que eu preciso. Então, mesmo que eu pareça estar numa situação de necessidade, e eu já estive em situação de fome, mas Deus supriu a minha necessidade. Então, eu posso estar em qualquer situação, pode se apresentar qualquer situação na vida, porque eu posso estar em todos os lugares, porque é Deus quem me fortalece. Se Deus for fortalecer o seu coração, quando vier uma adversidade na sua vida, você não vai ter medo, porque Ele vai te fortalecer na adversidade. Se Deus estiver bem fundamentado no teu coração, quando você chegar numa condição de riqueza, você não vai ter soberba, porque Deus vai estar fundamentado no teu coração. Então não é a questão de ter ou não ter, não é a questão da escassez ou da abundância. A questão é Deus no teu coração colocando a confiança, a certeza. Porque mesmo que você venha a ter um bom patrimônio, riquezas, uma conta bancária gorda, mas se você não entender isso aqui, que é Deus quem te fortalece, que é Deus que cuida do teu coração, você vai estar lá e com medo. Aí a avareza vai dominar você. Aí você não vai nem usufruir daquilo que você vai ter. Por quê? Porque a avareza vai tomar conta do teu coração e você vai ficar ali com aquela mesquinhez.
sabe? Prendendo, retendo, segurando. Aí, com 1 milhão na conta e não querendo dar 10 reais para uma pessoa comprar uma comida. Por quê? Porque o medo de perder vai dominar o coração. Quantas pessoas hoje em dia nós conhecemos assim? Pessoas que batalham muito para ter as coisas e têm medo de perder. Medo de ficar pobre, medo de perder o status, medo de perder o carro, medo de perder. Uma das situações que mais acontece isso, batida de carro. Já vi gente se desesperar porque bateu o carro, porque o carro não tinha seguro. O que eu vou fazer, perdi meu carro. Pensar até em se matar porque perdeu um patrimônio. Eu já fui batido algumas vezes. E aí eu sossego o coração e falo assim, Deus, eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. O Senhor tem tudo sob controle. Vou sair desse carro sabendo que o Senhor tem tudo sob controle. Aí saio, a paz no meu coração, vou tentar resolver a situação e tudo resolve. Gasto muito, gasto pouco, não gasto nada, troco o carro, se resolve. Mas aqui dentro eu preciso ter essa confiança. Aqui dentro eu preciso ter essa certeza. Aqui dentro eu preciso ter esse descanso. Aprenda a confiar em Deus. No versículo 18 ele continua dizendo assim: recebi tudo e tenho em abundância, estou suprido. Desde que Epafrodito me passou as mãos o que veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Recebi a oferta de vocês, estou bem, estou tranquilo, dá para me suprir todas as coisas, eu estou em paz, viu? E vocês também fiquem em paz. Por quê? Porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, Ele há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Se você tem medo de ficar pobre, você pegar esse versículo aqui e colocar no seu coração, porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, em Cristo Jesus, ou seja, através de Jesus, através da graça, através de livre da condenação, através da condição que Ele nos coloca, do reino de Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. Jesus, através do Espírito Santo, Ele supre as suas necessidades. Só precisa que você descanse nele, confie, não tenha medo. Amém? Amém. Qual seria outro medo que poderia vir ao teu coração? Um medo que as pessoas muitas vezes procuram disfarçar, mas que eu vejo hoje em dia em muitas pessoas. Medo de ficar só. Tem muita gente que tem medo de ficar só. Você tem esse medo? Medo de ser abandonado. Medo de ficar só. Medo de as pessoas se esquecerem de você. Você pode achar que não, mas isso é uma coisa bem comum. E eu tenho uma palavra para você sobre esse tipo de medo. Em Isaías 49, versículo 14. Deus ele deixa uma das revelações mais profundas a respeito de quem Ele é. Esse texto de Isaías é o texto para você marcar. Isaías. É o texto para você marcar na sua vida. É o texto para você ter ele decorado, porque na hora que vier no seu coração, o sentimento de que você está só, o sentimento de solidão, o sentimento de ninguém olha para você. E acontece muito. As pessoas hoje em dia olham para um lado para o outro e não tem parentes, não tem amigos, não tem nenhuma rede de relacionamentos. As pessoas estão hoje cada vez mais isoladas e cada vez mais com medo de ficarem sozinhas. E aí, quando esse medo vier ao seu coração, você vai abrir
do livro de Isaías, no capítulo 49, que vai ler o seguinte. Isaías 49, 14. Mas Sião diz, digamos que Sião sou eu e você. Ele está falando a respeito de Sião, no caso aqui Israel, mas quando fala Sião, ele fala de comunhão, porque nós ministramos semana passada. Sião significa comunhão com Deus. Então, quando ele fala de Sião, ele fala da sua comunhão com o Senhor, a sua comunhão com Ele. Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Quando você pensar que Deus não se importa com você, que você está sozinho, que você não tem confiança de ninguém, que você não tem ninguém por você, você vai para esse versículo aqui e você lê ele com fé. E o Senhor pergunta assim, acaso pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta? Será que pode uma mãe que está amamentando se esquecer de um filho recém-nascido? De sorte que ela não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta mulher vier a se esquecer dele, da sua criança, eu, todavia, não me esquecerei de ti, Israel. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente perante mim. Ele usou um exemplo de uma mãe. A gente sabe que um dos amores mais profundos, fortes, verdadeiros que tem no mundo hoje é o amor de mãe. Você vai nos presídios dia de visita, tem um monte de mulher. Tem mais mãe do que esposa, companheiro. Porque as mães não se esquecem dos filhos quando estão grandes, mesmo que ele tenha feito algumas coisas erradas, que estejam presos. Como diz aqui no Nordeste, a mãe sempre acoita. E aí, Deus pega o exemplo de uma mãe que amamenta e fala assim, será que uma mãe que amamenta pode se esquecer do filho que está amamentando? Ou ele vai se compadecer daquele que saiu do seu ventre? E ele fala para você assim, ainda que essa venha a se esquecer, porque ela pode se esquecer. Ainda que essa venha a se esquecer, jamais me esquecerei de ti. Nas palmas das minhas mãos eu escrevi o teu nome. Deus fala para você hoje, Ele não se esquece. Deus fala assim, eu escrevi o teu nome na palma da minha mão. Toda vez que eu olhar para Ele, eu lembro de você. Aí você pode pensar assim, mas Deus deu o teu nome de todo mundo escrito na palma da mão, mas vem até aqui. Não, queridos. Quando você pensa em Deus, você pensa na sua comunhão com Ele. Deus tem uma mão só para escrever o seu nome nela e olhar para ela todo dia e não se esquecer de você. O lugar de Deus, o seu lugar em Deus é só seu lugar. Ninguém toma. Se você não for lá, ele fica vazio. O espaço no coração de Deus para você é o seu espaço no coração de Deus. O coração de Deus ele é infinito, tem vários compartimentos. E cada compartimento desse, Deus está lá para ter comunhão com você. Se você não for ao seu quarto se encontrar com Deus, Deus fica lá aguardando você. E é só no espaço dele. Deus tem mãos para escrever o teu nome e Ele olha para todos os dias. Para não se esquecer. Deus não se esquece de nenhum filho. Deus não se esquece de você. Deus te ama com amor eterno. Deus não se esqueceu de Adão, como Deus não se esqueceu de nenhum daqueles filhos dele. Como o exemplo que ele usou do filho pródigo, o pai nunca se esqueceu do filho pródigo. Mas ele não foi lá, é o filho pródigo que tinha que vir. O filho pródigo que tinha que se levantar e vir até a casa do pai. E quando ele chegou, o pai reconheceu ele de longe. Jamais se esqueceu. Você pode se esquecer de Deus, você pode estar distante dele, mas Deus não se esquece de você. E ele fala assim, as minhas mãos não estão encolhidas, os meus ouvidos estão atentos, eu estou o tempo todo voltando para você. Eu não me esqueço de você.
Eu quero cuidar de você. Eu quero cuidar de você. Só que é preciso que você permita. É preciso que você deixe Deus cuidar de você. Você não precisa estar só. Você não está só. Se você está sentindo só, você só precisa olhar o seu olhar na direção dele. E ele vai estar lá, e ele vai te abraçar, e ele vai dar um afago no seu coração, e ele vai te colocar no colo, e ele vai sarar as tuas feridas, ele vai sarar as tuas dores, ele vai tirar do seu coração todo o medo. Ele jamais se esquece. Então, o medo de ser esquecido por Deus ou por alguém quer que seja, nós temos muitas companhias no mundo, são ótimas companhias de esposas e filhos e amigos, mas Jesus é o melhor amigo. Ele é a melhor companhia. Ele é aquele que sempre está conosco em todas as situações, até mesmo quando nós magoamos ele. Porque se você trai uma esposa, ela vai embora. Se você briga com o filho, ele não vem mais olhar para você. Se você discute com um amigo, ele deixa de ser seu amigo. O mundo é assim. Mas Deus, mesmo quando você peca, mesmo quando você erra, mesmo quando você comete um ato falho, no momento que você pedir perdão, no momento que você se arrepender, você pode se arrepender em relação à esposa e ela pode voltar ou não, você pode se arrepender em relação ao amigo e reatar ou não a amizade. A maioria das vezes não reata, mas em relação a Deus, no momento que você se arrepender, que você se voltar para Ele, Ele vai dar de braços abertos. Ele vai dizer assim: por que você demorou tanto? Não se sinta só. Encontre a companhia do Espírito Santo. Ah, eu tenho medo de doença. Não, eu não tenho medo de outras coisas não, mas medo de ficar doente. Existem várias palavras na Bíblia de como Deus ele já cuidou dessa parte para nós. Medo da doença. 1 Pedro 2. Marque lá na sua Bíblia. Vamos abrir. Pedro, está mais para o final da Bíblia. Capítulo 2. O versículo 23. Ele fala a respeito de Jesus é o seguinte. 1 Pedro 2, 23. Pois ele, aqui ele está falando de Jesus, quando foi ultrajado, não revidou com o traje. Quando foi maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo no seu corpo, sobre o madeiro, ou seja, na cruz, todos os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça de Deus. Por suas feridas fostes sarados. Vós que estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Jesus ele foi ultrajado, não revidou, foi maltratado, não fez ameaça, mas entregava tudo a Deus, que julga retamente. E ele ainda fez mais, carregou no seu corpo, na cruz, os nossos pecados. Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Para que nós, mortos para os pecados, e quando é que nós morremos para o pecado? Nós morremos para o pecado no momento que nós mergulhamos em Deus. Que nós morremos através do batismo, que nós aceitamos Jesus.
Nós somos mortos para o pecado, então nós vivemos para a justiça de Deus em nós. E através desse ato, através dessa condição, as nossas feridas são saradas. Então, se você tem medo de ficar doente, coloque a sua confiança em Deus. Descanse o seu coração. Ou se você está passando por um processo de enfermidade, a primeira coisa que você precisa tirar do seu coração é o medo dessa doença. Não tenha medo. Ah, eu tenho medo de ficar doente, ah, eu tenho medo da dor. Eu não gosto de dor, eu pessoalmente eu não gosto. Mas eu não tenho medo dela. Da dor. Eu não gosto porque eu não gosto. Tem gente que tem. É uma questão de suportar. Eu trabalho na área da saúde e eu vejo que as pessoas elas têm condições diferentes de suportar a dor. Vou citar um exemplo para você. Eu faço aplicação de bezetacin. Quem já tomou faz. Ui! Só que tem pessoas que eu faço a bezetacil e a pessoa se contorce. Tem gente que eu tenho que aplicar quase deitada, que a pessoa quase desmaia de dor. Tem gente que grita, tem gente que fala. Tem gente que tem uma sensibilidade à dor tão grande que quando eu estou encostando na agulha, a pessoa está fazendo ai, 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 ai. Eu sou desses. Mas tem pessoas que eu coloco, injeto, a pessoa fala assim, ai, já terminou? Não tem a ver só com o aplicador, tem a ver com a sensibilidade da pessoa. Tem gente que é mais forte à dor. Eu sou muito sensível à dor. Se eu tiver com uma unha doendo aqui, eu faço aquele drama. Minha esposa já sabe. Ah, uma dor de cabeça, eu me desabo. Tem uma dor de cabeça, eu procuro um lugar escuro, deito, sossego. Verdadeiramente, Cristo levou sobre si as minhas dores e enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, por suas pisaduras eu fui sarado, sou sarado no Jesus, dor de cabeça vai embora. Dor de cabeça vai embora, e aí apaga a luz, abaixa o volume, porque eu sou muito sensível. Aí ela olha para mim e fala assim, fraquinho. Mas eu não tenho medo. Ah, você não tem medo de um câncer, você não tem medo disso, não tem medo daquilo outro. Não, não tenho medo. E o fato de eu não ter medo, de eu ter construído essa fé no meu coração, é que faz com que, se acontecer alguma coisa, nós vamos superar e nós somos curados, porque Jesus levou na cruz as nossas dores e enfermidades. Quer dizer que as enfermidades vêm até nós e nós lançamos ela na cruz. Ele tomou na cruz as nossas dores e enfermidades. Amém. Por suas feridas foste sarados, tal que Paulo escreveu lá para Pedro. Então, o medo da doença é a porta de abertura para isso. O medo é a porta de abertura para que essas coisas elas venham no teu coração. Quer ver um outro medo? Medo da morte. Quando eu falei de medo da condenação, eu falei de medo do inferno. E aí, quando você fala de morte, você pensa assim, eu tenho medo de morrer, porque aqui eu tenho consciência do que é que está acontecendo, mas eu não sei o que tem do outro lado. E aí as pessoas ficam assim, atemorizadas, com esse medo. Tem que ter um pavor da morte, só que, vou dizer uma coisa para você, a morte física, ela é inevitável. Você vai morrer, fisicamente. Então, se você vai morrer fisicamente, você precisa se preparar para isso. De que maneira? Primeiro, você precisa desenvolver no seu coração uma certeza daquilo que vem do outro lado. Desenvolver no seu coração uma certeza, a fé de que Jesus venceu a morte. E de fato ele venceu a morte. E quando a gente fala de Jesus venceu a morte, não é o fato de que ele não morreu fisicamente, porque ele morreu fisicamente, mas ele ressuscitou. Depois que ressuscitou, ele não morreu mais. E ele fala assim para nós, não é essa morte com a qual você deve se preocupar, porque todos vão passar por essa morte. Ah, mas e o arrebatamento? É um tipo de morte. Por quê? Porque nós vamos sair desse corpo físico e vamos entrar no corpo celestial.
Então se você, mas eu tenho medo de como vai ser a morte. Será que vai doer? Aí já não é medo da morte, é medo da dor. Medo da dor, eu também não tenho, não gosto. Mas não tenho. Então, medo da morte seria, eu não sei o que vem do outro lado. Eu tenho medo do que pode acontecer comigo depois da morte. Quando nós mergulhamos na presença de Deus, esse é o primeiro medo que ele tira, porque é o medo da condenação do inferno. Foi o medo que Adão teve. Eu estou com medo porque agora eu sei o que é a morte. E eu sei que eu vou ser condenado. Só que ele não se arrependeu, ele não achou um lugar de perdão em Deus, e aí veio toda a condenação do pecado até Jesus. Jesus nos tirou dessa condição de morte e ele falou que agora vocês têm vida. E aí, para exemplificar essa vitória que Jesus conquistou para nós da morte, eu quero que você abra a sua Bíblia em Apocalipse 21. Ah, pastor, eu não gosto de ler Apocalipse não, porque eu tenho medo. Eu já tive medo de Apocalipse também. Quando eu não conhecia Deus. Quando eu não tinha fé. Hoje, quando eu leio Apocalipse, eu fui ler esse texto aqui, Apocalipse 21, a partir do versículo 1. Antigamente eu lia e ficava com medo. Hoje eu leio, meu coração ele se regozija. Quando eu leio isso aqui hoje, eu falo assim, ah, Deus, vai ser massa. Apocalipse 21 diz assim, vi o novo céu e a nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram. Espera aí. Deu um bug aqui no aplicativo. Nada, ele fechou. Vamos voltar lá. Apocalipse 21. Vai lendo aí. Mas aqui é como quando você está lendo na Bíblia que o vento passa a parte. Você tem que voltar? Ó, voltou. Vi o novo céu e a nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe. Isso é lindo, né? Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. A nova Jerusalém é o reino de Deus, o nosso reino, a nossa casa. Então ouvi a grande voz vinda do trono, que dizia, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus estará com eles. E ele enxugará dos olhos toda a lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E me disse ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas. Eu lhe serei por Deus, e ele será meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, essa é a segunda morte. Essa morte física não é a morte importante. Por mais que a gente goste da vida, de caminhar sobre a terra, de fazer coisas e ver o sol nascer e se pôr, e a chuva, e comer, e coisas que a gente faz no dia a dia, fatalmente chegaremos à morte física. Ninguém fica para semente. Mas a morte espiritual, a morte que vem depois da morte,
Essa Jesus venceu e falou assim: vocês não vão passar por ela se vocês confiarem em mim. Se vocês entregarem a sua vida para mim, vocês não serão condenados à morte. E o que é que espera para nós? Isso aqui, ó, novos céus e nova terra. O reino de Deus, a abundância, onde Deus estará conosco. E vou dizer uma coisa para você: esse reino de Deus, essa Jerusalém celestial, ela não vai ser lá, ela já é aqui. Quando eu busco a comunhão com o Espírito Santo, eu já sinto que eu sou eterno. Eu já sinto que eu estou no reino de Deus. Eu já sinto que eu não vou para o inferno, que eu tenho vida. Porque eu bebi da água da vida. E ele escreve assim: aquele que tem sede, me peça e eu te darei da fonte da água da vida. Jesus falou isso lá para a mulher samaritana: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, me pedirá e eu te darei da água viva. E ela disse: Senhor, eu quero essa água para que eu não morra jamais. Mas não está falando da morte física, está falando da vida eterna. A que nós temos nele. Quando nós temos essa confiança dentro do nosso coração, o medo da morte desaparece. Se o medo da morte aparece, metade dos medos que nós temos aqui na Terra desaparece. A maioria desses medos que eu mencionei para você aqui, eles vão sumir. Por quê? Porque a nossa confiança está na eternidade, no Senhor, naquele que nos deu vida eterna. Agora, nos deu, não nos dará, nos deu. O Espírito Santo vem para dentro de nós para nos fazer sermos eternos. Se você aceitou Jesus, você tem a vida eterna. Então tira o medo da morte, tira o medo das coisas que estão aqui na terra. Porque o medo é a porta de entrada para essas coisas. O medo é a porta de entrada para que essas coisas aconteçam. Se você tem medo da doença, o medo é a porta de entrada para que ela venha arregaçar com você. Se você tem medo da pobreza, esse medo é a porta de entrada para que, mesmo que você tenha dinheiro, você viva numa miséria. Que é uma condição espiritual. Muitas pessoas falam sobre Jó ter perdido tudo. Uma das coisas que fez Jó perder tudo, eu não vou abrir, mas se você pode marcar lá em Jó 3, 25, quando Jó começa a debulhar as mágoas dele, ele fala assim: aquilo que eu temia me sobreveio, o que eu mais receava me aconteceu. Eu cuidei de tudo certinho porque eu tinha medo que isso acontecesse. E o medo disso acontecer foi exatamente a brecha para que isso acontecesse. E quando você vai para o final do livro de Jó, que ele fala assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele está dizendo assim: agora eu não tenho mais medo. Eu não tenho medo de que meus filhos morram, eu não tenho medo de ficar pobre, eu não tenho medo de nada. Jó fez igual o Paulo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se o Senhor me deixar na condição que eu estou agora, eu estou feliz. Porque eu entendi aqui dentro quem o Senhor é. Aí Deus falou para ele assim: mas só que agora que você entendeu, você não vai ficar mais naquela condição. Porque você mudou por dentro. E o medo, ele faz isso com a gente. O medo, ele é a causa com que essas coisas vão acontecer nas nossas vidas. Mas quando nós conhecemos a Deus, quando nós conhecemos o amor, e para poder fechar, eu quero que você abra em 1 João 4. Para a gente encerrar, 1 João 4 fala sobre como lançar fora todo o medo. Primeira João 4, a partir do versículo 16. E nós conhecemos, aliás, versículo 15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Que é o que nós vamos falando aqui desde o começo. A única forma do amor, do medo ser tirado de nós é quando nós entramos na presença de Deus. Presença, presença, presença. Buscar a presença de Deus. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós.
Nós conhecemos. Você conhece o amor que Deus tem por você? A presença de Deus vai fazer com que você conheça o amor de Deus. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. Segundo ele é, por quê? Porque nós somos filhos. Se nós somos filhos, nós somos iguais ao nosso Pai. Então nós mantemos a confiança para quando? Para o dia do juízo. Para a condição, depois que nós passarmos dessa vida para a próxima. Então nós vamos ver plenamente o amor de Deus. Esse amor, ele é aperfeiçoado em nós todos os dias. Na comunhão que nós temos com Ele. No amor, ou seja, na presença de Deus, não existe medo. João 4, 18. 1 João 4, 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Se você tem medo de alguma coisa, é porque naquela área Deus não chegou ainda. Você não foi aperfeiçoado no amor de Deus naquela área. Por quê? E quando você tem medo de alguma coisa, é porque você não tem confiança. Se você não tem confiança, é porque você não descobriu que naquela área o amor de Deus cobre o seu medo, para que você lance fora o medo e fique confiando no amor de Deus. Seja isso para a doença, seja isso para a pobreza, seja isso para a morte, seja isso para as necessidades, seja isso para a solidão, para qualquer situação da vida em que você tiver medo, a presença de Deus ela vai inundar você, vai encher, transbordar com água viva e vai lançar fora o medo. E a confiança em Deus vai dominar sobre o seu coração. E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Primeiro Ele lançou o amor dele no nosso coração. E quando Ele lançou o amor dele no nosso coração, nós conhecemos e retribuímos para Ele o nosso amor. E nessa comunhão com Ele, nosso coração se enche da presença dEle. Nós vivemos com fé, com confiança, com convicção, sem medo nenhum. Então, se você tem medo de alguma coisa, pega uma palavra, entre em comunhão com Deus, confessa a palavra dentro daquela área, para que esse medo saia dentro de você. E uma vez que esse medo sair, você vai ser mais do que vencedor nessa área. Primeiro, porque você vai vencer o seu medo. A primeira coisa a ser vencida em nossos corações é o medo. Adão não venceu o medo. Ele se acovardou. E sofreu a condenação. Fora do paraíso. Hoje, nós sabemos que Jesus morreu na cruz para nos trazer de volta para o paraíso. Então, nós precisamos lançar fora o medo. Viver o amor de Deus. Absorver. Mergulhar no amor de Deus. E entrar de volta na presença dele, deixando toda a condenação, a morte e tristeza para trás. E viver a nova vida em Deus. Começar a viver aqui essa nova vida em Deus, porque é aquilo que nós vamos viver por toda a eternidade. Amém? Reflita nisso. Que essa palavra ela possa clarear o seu entendimento, para que os medos que afligem você eles sejam destruídos pelo amor que nós absorvemos através da comunhão com Deus. Pai, nós te agradecemos muito pelo teu Espírito em nós, por tua vida em nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso que tem cuidado de nós dia após dia. Nós te adoramos, Deus. Nós te adoramos. Te louvamos. Tua graça infinita. Muito obrigado.
Muito obrigado, Senhor. Muito Deus. Que a tua palavra alcance os corações e possa arrancar, lançar fora todo medo, para que possamos viver plenamente o teu amor, desfrutar plenamente da tua presença, desfrutar plenamente da tua graça redentora, salvadora, libertadora e maravilhosa. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus te louvado na sua vida cada vez mais abundantemente. Você pode ser canal de bênçãos constantemente. Muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por participar conosco dessa reunião, desse momento de adoração. E até a próxima reunião, em nome de Jesus.